Menção hoje de Timóteo. Vamos fazer menção hoje do livro de Abacuque. Deus tem uma palavra para você. Aleluia. Glória a Deus. 2 Timóteo 3. Antes de Tito, antes de Filemão, bem no finalzinho, antes de Hebreus. Se você achar, coloque-se de pé. O Manu vai projetar aqui também. 2 Timóteo 3, verso de número 1. Nós vamos ler do 1 até o 4. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz assim: Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai, mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Amém? Deixe sua Bíblia aberta, feche seus olhos. Senhor Deus, Senhor Pai, na sua presença nos colocamos diante da sua graça, do seu poder, Pai. Se conosco, Espírito Santo de Deus, neste momento, somos dependentes de Ti, ó Santo Espírito. Tu és bem-vindo aqui neste lugar. Faz o Teu agir, o Teu convencer, ó Pai, traz a revelação da Tua palavra, a palavra rema, a palavra revelada, a palavra que vem do alto, ó Pai, para nós. Não seja eu falando, ó Pai, mas o Teu Espírito falando através da minha vida. Senhor Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis aceitar? Em nome de Jesus. Irmãos, nós vemos aqui um texto que Paulo escreve a Timóteo. E é um texto muito interessante porque Paulo ele está preso. Nós podemos dizer que foi uma das últimas cartas escritas por ele. E é uma carta que ele encoraja Timóteo a permanecer. Aleluia. Permanecer. Passamos por tempos difíceis. Quem concorda comigo nisso? São tempos difíceis? Sempre são tempos difíceis. Obrigado, Maria. Deus abençoe. Depois eu te pago a janta. Ó, glória a Deus, né? E esses tempos difíceis, irmãos, que nós vivemos, são em muitos aspectos. O aspecto de relacionamentos, de pessoas, de vida, de caráter, financeiro, social, governamental. São tempos difíceis, até religiosos. Nós vemos que eu acho que nunca tivemos tanta diversidade, e diante de tanta diversidade, tivemos grandes problemas, que são aqueles que são os falsos pastores, e até nisso nós temos que tomar cuidado. Então nós vemos que são tempos difíceis. Paulo ele fala e escreve esta carta a Timóteo para mostrar para ele, dizer a ele, deixar esse legado de como permanecer em tempos difíceis. Paulo ele escreve essa carta, ele está lá em Roma. A sentença dele já havia sido dita, e ele escreve essa carta, e essa carta é tida como uma carta pastoral, porque é uma carta pessoal, especificamente para Timóteo, para encorajá-lo a não desistir do Evangelho. Capítulo 3, Paulo encoraja Timóteo a permanecer na fé. Permanecer no quê? Na fé. Diz assim: Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Quando Paulo escreve isso, irmãos, ele escreve no imperativo. Ele fala assim, ó, sabe, ou seja, irmãos, o que ele quer dizer quando ele escreve esse sabe? Esse sabe, ele está com a intenção de dizer, olha, Timóteo,
Eu quero que você tenha consciência disso. Olha, Timóteo, eu quero que você tenha essa ideia no seu coração. Olha, Timóteo, eu quero que você entenda isso e guarde no seu coração. E além de guardar no seu coração, você exerça isso para a sua vida. Olha que palavrinha, né? Sabe? Quer dizer tudo isso. E ele sabe, olha, nos últimos dias, né, que seria o quê? Entre a vinda do Senhor e a segunda vinda. Primeira e segunda vinda do Cristo. Entre esse período, que é o que nós estamos vivendo hoje. Os últimos dias. E ele caracteriza os últimos dias como tempos difíceis. E essa palavra difícil, mas ela aparece também no livro de Mateus. Se você for pegar ela na sua originalidade, você vê essa mesma palavra no hebraico. Ela é dita lá no livro, ela é usada somente lá no livro de Mateus, quando Jesus ele expulsa o demônio. Ou seja, esses tempos difíceis se entendem como tempos demoníacos, onde Satanás ele intensifica a sua obra. Por que os tempos são difíceis? Por causa da economia, por causa da ecologia. E ele fala, porque os homens serão egoístas, serão avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do mundo do que de qualquer semelhança com a realidade. O mundo está assim hoje. E ele diz, em tempos difíceis as pessoas serão difíceis. E nós vemos hoje que cada dia é mais difícil de lidar com as pessoas. A gente que trabalha no comércio sabe bem disso. Cada uma que aparece, só Jesus na causa mesmo, literalmente. Em todas as áreas que lida com pessoas, é isso aí. E quando você olha o contexto, nós estamos vivendo, parece que as pessoas cada dia estão se complicando mais. E ele vai dizer que nesses tempos difíceis, não são só para os que vivem no mundo, mas também para aqueles que estão no ambiente religioso. E aí nos fala, tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder foge também desse, que é o verso 5, nos fala o quê? Dos falsos pastores, das falsas ovelhas, dos falsos mestres. Irmãos, nós vemos que esses tempos difíceis para o mundo são tempos difíceis também para o ambiente religioso, e que ele deixa algo certo aqui, é que nós precisamos ter fé. Nós precisamos permanecer na fé. Pastor, como é que eu faço isso? Aí nós vemos lá o livro de Abacuque. Abacuque, você já deve ter lido o livro de Abacuque. Lá em Abacuque 2, Abacuque ele indaga a situação ao qual eles estavam vivendo naquela época. E Abacuque ele é muito evidente quando ele declara a Deus a sua indignação por causa daquele tempo. Eu vou dizer para você, irmão, que não são tempos muito diferentes daquilo que nós vemos hoje. E certamente você já se deparou com a situação que ele está se deparando aqui no livro do profeta, porque ele experimentou situações de injustiça e ele experimentou situações de perseguição. E o profeta Abacuque ele era incomodado diante dessa injustiça e dessa perseguição. Abacuque 2 diz assim, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Ou seja, ele está indignado. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava-as nas tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se em tempo determinado, mas se apresenta para o fim
e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega com todos os povos. Então nós vemos aqui a indignação que Abacuque estava vivendo. E você pode estar se dizendo, se perguntando, pastor, por que Deus, diante de tanta injustiça que nós vivemos, diante de tantas situações, diante de tantas perseguições, Ele não intervém? Por que Deus, Ele não faz cessar a injustiça, não faz cessar a perseguição, não faz cessar esses problemas, porque Deus é Deus. E nós cremos nesse Deus. E aqui o profeta ele está indagando Deus justamente diante disso. Ou ainda, de repente, você já pode ter se questionado por que Deus ele permite que os ímpios eles prosperem, se beneficiem, vivam felizes e se realizem. E aqueles que são, às vezes, do Senhor, eles não têm isso. É interessante, irmãos, que esse texto de Abacuque, ele trabalha esses questionamentos. Esses questionamentos que nós lidamos no nosso dia a dia. E Abacuque, ele fala com Deus. Abacuque 1:2, ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não escutarás? Gritar-te-ei violência, e não me escutas? Ele diz assim, o Senhor não está me ouvindo. Você já se deparou com essa situação? Às vezes a gente passa por certas circunstâncias, por certas situações que a gente clama a Deus, busca a Deus, ora a Deus, e parece que Deus ele não está ouvindo. Só o silêncio. Até quando isso vai permanecer? O profeta clamava a Deus. Verso 2: até quando eu vou clamar por socorro e o Senhor não me escuta? Até quando eu gritarei injustiça e o Senhor não salvará o seu povo? Até quando nós vamos ver a iniquidade, a opressão? Em outra tradução, por que me fazes ver a injustiça? Por que toleras a impiedade e a destruição? A violência está diante de mim e o Senhor não está fazendo nada. E ele diz que a justiça ela é distorcida naquele momento, porque o perverso, o ímpio, ele cerca os justos. Ele cerca os justos. Como ele coloca de forma tão sincera, irmãos, as palavras diante de Deus. Mano, muda esse fundo para mim. Olha só, Abacuque fala da injustiça sendo feita em todos os âmbitos. E esse era o momento que ele estava vivendo. E ele vivia essas indignações. Versos 5 a 11, irmãos, de Abacuque 1, Deus responde a ele. E ele deixa Abacuque mais confuso ainda. Por quê? Porque Deus ele fala, olha, vai vir um povo ainda pior, mais ímpio ainda. Pior, mais ímpio. Ele diz assim no verso 6, pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Ou seja, Abacuque estava reclamando, olha, o povo aqui que nós vivemos está complicado. O mundo que nós vivemos aqui só tem impiedade e injustiça. Aí ele ora a Deus e Deus dá o quê? Dá uma resposta para ele, olha, Abacuque, isso não é nada. Vai vir um povo aí que eles são pavorosos, terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Deus fala bem assim no verso 7. E ali naquele momento, irmãos, Abacuque ele via a indignação que ocorria junto com o povo, as dificuldades, os problemas, a injustiça, a imoralidade. E Deus fala para ele, olha, vai vir um povo pior. Tem coisa pior vindo aí.
Mas fala, pastor, que tipo de Deus é esse? O profeta está clamando a ele que a coisa está complicada, porque o que Deus não está ouvindo, Deus fala, olha, vai vir coisa pior ainda. Pastor, essa palavra não é de ânimo não, essa palavra é de desânimo. Tanto é que quando Deus ele fala para Abacuque, olha, os que estão no seu meio, eles conhecem a verdade, mas não fazem a verdade. Eles conhecem o caminho certo, mas não fazem o caminho certo. O povo que vem aí para perseguir vocês, eles acham que as coisas erradas são certas. Eles não fazem porque acham que, ainda que sabendo que existem coisas para eles, e o certo é o errado. Ô irmão, parece que nós estamos vivendo isso hoje. No mundo aí, nós estamos vendo que o certo ficou errado e que o errado ficou certo. Você mata um ser humano, tem gente que não acontece nada. Você mata um cachorro, vai preso. Olha a inversão de valores. Não que devemos matar cachorro, mas irmão, há uma inversão de valores, há uma inversão nesse mundo. E às vezes a gente se assusta quando Deus fala isso para Abacuque, eu estou vivendo isso. E Abacuque ele fala para Deus, para corrigir os injustos, vai vir um povo mais injusto ainda. Irmãos, o que Deus ele requer de nós diante das situações de perseguições? O que Deus ele requer de nós diante das situações de injustiça? O que nós podemos esperar? Porque o texto central aqui é assim, mas o justo viverá pela fé. Assim como Paulo ele tenta mostrar para Timóteo, olha, você tem que viver pela fé, você não pode abandonar a fé. Aqui nós vemos também Abacuque falando, Deus falando, o justo viverá pela sua fé. Irmão, se o justo ele viverá pela sua fé, então nós precisamos ser justos. Olha aí para o teu irmão que está do teu lado, dá um sorriso para ele. Ele tem cara de justo? Fala, pastor, como que é isso? Tem, irmão? Tem cara de justo? Como é que é isso, pastor? Como é que... Porque, irmão, para nós vivemos como justo, é só você não ser ímpio. Se você é justo, você não é ímpio. Como que eu sou justo, pastor? Você não ser ímpio. Seja justo. E Abacuque 2,6 diz, diante de Deus tem os 5 ais que Deus fala sobre os babilônicos. 5 ais. E Abacuque 2,6. Ele diz assim, ele fala sobre os babilônicos, ou seja, os babilônicos são os injustos. Para você ser justo, só você não ser injusto. Então, para você ser justo, não faça o que os injustos fazem. E aí Deus fala os 5 ais sobre os babilônicos que são injustos, ou seja, você faz ao contrário do que eles fazem. Ele diz assim, primeiro ai que Deus fala, ai daquele que acumula o que não é seu. Esse é o primeiro ai. Você quer ser justo? Você quer viver pela fé? Você quer viver a graça de Deus, irmãos? Então fuja disso. Tem coisas, irmãos, que não te pertencem. Não é honesto, não é justo, irmão. Não se apodere deles. Pastor, como que eu sou injusto? Não é seu. Não te pertence, se apodere disso. Você vai ser injusto. Se apodere disso. O segundo ai, Deus fala, lá no verso 9, Deus fala assim, olha, fuja da impiedade. Ai daquele que ajunta em sua casa os bens mal adquiridos. Como que você tem adquirido os seus bens, irmãos? É pelo suor do seu rosto? É com o fruto do seu trabalho? Nós somos crentes, irmão. Ou é explorando o próximo? Tem gente por aí que explora o próximo. Mas como que eu sou justo? Não explora o próximo. Não explora. Terceiro ai. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e fundamento com iniquidade. Fala da violência. Você é uma pessoa muito brava?
violenta. E a palavra nos fala, não pratique a violência. Seja sereno. Quarto ai daquele que der de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor, e que embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Ou seja, aqui nos fala desse quarto ai, são as pessoas que elas não têm limites ao fazerem as coisas para adquirirem aquilo que elas querem. Já viu pessoas assim? Eu passo por cima de quem for, eu engano quem for preciso, eu passo para trás, eu finjo ser amigo, Irmãos, isso é o quê? Injustiça. É ser injusto. Você quer ser justo, irmão? Você quer viver pela fé? Você quer viver pela graça de Deus? Fuja disso. Quinto ai daquele que diz, a madeira acorda e a pedra muda, desperta. Porque o ídolo ensina, eis que está coberto de ouro, de prata, mas o seu interior não há fôlego nenhum. Aqui, irmãos, nos fala sobre os ídolos. O que você tem adorado na sua vida? O que tem sido o seu ídolo na sua vida? Às vezes não são nem a questão de idolatria a imagens, mas é uma questão de idolatria aquilo que você tem. Idolatria a pessoas. Tem gente que idolatra personagens. Irmão, toda a glória, todo louvor, toda adoração são dadas a Deus, somente a Deus. O culto e o louvor é somente para Deus. E nós devemos glorificar a Deus. Pastor, como é que eu sei o que eu tenho idolatrado? Irmão, o que a gente idolatra, a gente coloca em primeiro lugar. Às vezes tem um jogo de futebol. Eu não vou da igreja, tem um jogo de futebol hoje. Põe um jogo de futebol no lugar. Você está idolatrando o futebol, porque o futebol está mais importante do que você buscar a Deus. E a gente busca tão pouco a Deus, irmão. Sabe, irmão, às vezes nós precisamos buscar algo novo em Deus. Sabe como que Deus faz algo novo? Na perseverança e na oração. Lá nas bodas de Caná, acabou o quê? O vinho. Jesus precisava fazer algo novo. Alguém já havia feito algo daquele tipo antes? Nunca. Nunca ninguém transformou água em vinho. E Jesus, ele fez o que? Ele fez algo novo. E aí Jesus, então, ele dá uma ordem. Aí nós seguimos essa ordem e Jesus, ele ora. A necessidade do quê? Da oração. Mas Jesus, ele simplesmente transforma ali a água em vinho porque ele só naquele momento orou? Não, irmão, porque ele tinha um contato com o Pai, ele tem a comunhão com o Pai, ele busca o Pai, ele vem do Pai. E é assim, às vezes nós queremos algo novo que aconteça na nossa vida, mas nós não buscamos ao Pai, nós colocamos outras coisas como prioridades. E se você for achar uma prioridade, você acha prioridade para tudo quanto é canto. Chove de prioridade, principalmente na hora de vir para o culto, e às vezes na hora de você buscar a Deus. Você quer ver, irmão, seu WhatsApp disparar, você coloca ele para tocar a hora que você vai orar. Você vai orar, parece tudo quanto é tipo de prioridade no seu WhatsApp. Tudo quanto é tipo de emergência. E aqui a palavra nos fala, irmão, sobre aquilo que nós temos adorado. Para você ser justo, irmão, você tem que fugir da injustiça. E os injustos, eles fazem o quê? Eles adoram as coisas desse mundo. Eles colocam sua vida baseada nas coisas desse mundo. Eles adoram mais as coisas desse mundo do que as coisas de Deus. Então, irmão, nós precisamos avançar nessa questão. E essa questão, ela não é de hoje. Ela já vem de tempo. A filosofia mesmo fala de duas grandes vertentes da injustiça. Um filósofo no século XIX, Bentham, ele diz que a injustiça é uma medida de unidade. Quando fala da injustiça, traduzindo, né? Justo é aquilo que é bom para mim, ele fala. Tá certo isso, irmão? Não tá. Justo é quando eu ganho mais ou perco menos. Tá certo isso? Bentham fala isso. Eu creio que ele era ímpio. Isso é o que? Injustiça. Outros dizem justo o que é bom para a maioria. Votamos, aprovamos como a maioria e é justo. Mas aí tem um pensador, Kant, que eu acho que esse cara é crente. Ele conheceu Jesus. Por quê? Manuel Kant, ele diz assim, justo o que é certo. Não importa o que eu vou ganhar e o que eu vou perder.
Não importa. E é isso, irmãos, que nós ensinamos. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. E é isso que nós ensinamos para os filhos, para as crianças. Justo é ser certo, irmão. Não importa se eu vou ganhar ou se eu vou perder. Você tem isso no seu coração? Pastor, como que eu não vivo tudo aquilo que a palavra nos traz como errado? Tenha essa justiça no seu coração. Viva essa justiça no seu coração. Irmão, faça o certo independente. Fala para o seu irmão que está aí do teu lado. Fala, faça certo, irmão. Faça certo. Independente. Kant, irmãos, ele falava de verdades máximas atemporais. Ou seja, são verdades máximas que não estão pegas ao tempo. São atemporais. Por exemplo, nós temos as máximas do cristianismo também. No cristianismo, por exemplo, quando Jesus, os discípulos chegam para Jesus e perguntam, Jesus, olha, qual que é o maior mandamento? Esse é o que? A máxima dos mandamentos. E qual que é a máxima dos mandamentos? Amarás ao Senhor, teu Deus, acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. E a justiça, irmãos, também tem uma máxima. A justiça também tem uma máxima. Você tem que amar a justiça acima de quase todas as coisas. Só não acima de Deus, né? Porque Deus é justo. Mas ame a justiça acima de quase tudo. Ame a justiça do próximo. Ame a justiça do próximo. E aí, irmão, não vai importar se você ganhou, se você perdeu, o que vai importar se você foi justo ou não. E é isso. Irmão, é o que Deus requer de nós. Porque quem que vai viver pela fé? Fala assim, o justo. Quem que vai viver pela fé? O justo. Agora a pergunta minha é, quem quer viver pela fé? Você quer viver pela fé? Pode dizer amém, pastor? Eu quero viver pela fé. Profetiza isso sobre a sua vida. Porque, irmão, na nossa vida corrida, na nossa vida no ambiente que nós vivemos, por vezes nós somos injustos até sem querer. E é por isso que Paulo fala, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer, o que eu vi eu já fiz. E às vezes no nosso ambiente, na nossa vida, na nossa correria do dia a dia, nesse mundo, com o pecado ao nosso redor, a hora que nós vemos, nós já fizemos o mal. Mas nós podemos, irmão, mudar isso. Nós podemos viver diferente. Nós podemos viver essa graça de Deus sobre nós. Sobre nós. Pouco importa, irmão, se você ganha, se você perde. Seja justo. Tenha fé em Deus, irmãos. Porque quando eu olho para Deus, irmãos, eu vivo pela fé. Quando eu olho para Deus, eu vejo um Deus de providência. Quando eu olho para Deus, irmãos, Deus olha e fala assim, olha, pratique a justiça e creia em mim, que eu vou intervir. Sabe o que parece isso aqui? Eu me lembro dessas coisas que na realidade, assim, você já viu aquelas, não digo pegadinha, mas situações da vida real, que aí pega lá, por exemplo, contrata a pessoa para trabalhar na empresa, tem um filme sobre isso. E ali coloca a pessoa para trabalhar na empresa, e ali então o patrão se disfarça de funcionário, e aí chega para aquele um lá que chegou na empresa e fala, olha, vamos fazer esse negócio errado aqui. E aí a pessoa que entrou agora na empresa fala, não, nós não podemos fazer isso. Não, mas nós vamos ganhar muito dinheiro. Não, mas está errado. Nós não podemos fazer isso. E quem está induzindo ele a fazer errado é quem? É o próprio patrão, né? Ele não conhecia o patrão. E ali a pessoa, então, ela mostra realmente o seu caráter. Ou seja, irmãos, o caráter, muitas vezes, essa questão de justiça, é aquilo que nós vivemos quando ninguém está vendo. Ou pelo menos quando a gente pensa que não tem ninguém vendo, né? Mas tem uma câmera filmando. E essa é a realidade. Bom, o que você tem feito quando não tem ninguém vendo? Quando ninguém está olhando? Irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque nós temos hoje uma luta, e a nossa luta não é contra a carne ou o sangue, é contra os principados e potestades.
E hoje muito daquilo que nós plantamos, nós colhemos, porque essa é uma máxima do Evangelho também. E aquilo que você tem plantado, irmãos, vai vir sobre a sua vida. E a palavra do Senhor nos fala assim: o justo viverá pela fé. Irmão, se você for justo, a bênção de Deus ela virá sobre a sua vida. Pratique a justiça, seja certo, seja correto. Olha o verso 3: porque a visão ainda para cumprir-se o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Deus faz as coisas certas, na hora certa, na ocasião certa, no momento certo. Se não está dando certo ainda, irmão, permanece na justiça que Deus vai te abençoar. Aleluia! Não é do nosso jeito, não é no nosso tempo. Dependa de Deus, espere em Deus, irmãos. Por quê? Porque no tempo certo vai vir, no tempo certo vai acontecer. E às vezes você está lá como Abacuque: pastor, mas por que Deus então ele tolera tanto a injustiça? O que eu posso dizer, irmãos, é que Deus ele está vendo todas as situações. O que eu posso dizer é que Deus ele está vendo todas as situações. E Abacuque ele questiona a Deus: Deus, o Senhor não está vendo? Mas no final de Abacuque nós temos uma resposta. Abacuque 3,13. Ele diz assim: tu sais para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Deus ele veio, Deus ele agiu. É tão interessante essa história, irmãos, de Abacuque, porque a gente vê lá a impiedade reinando, vemos os injustos agindo, nós vemos as situações se afunilando, as questões se estreitando, e ali Abacuque ele permanece firme na justiça de Deus, e ali no final Abacuque agradece: tu sais para o salvamento do teu povo. Ou seja, Deus ele veio ao seu salvamento, veio para salvar o seu ungido. Ô irmão, Deus vai cuidar de você, Deus vai te salvar, Deus está cuidando da sua família, Deus está cuidando da sua casa. Viver pela fé, irmão, é para praticar a justiça e descansar em Deus. Você não está abandonado, você não está à sua própria sorte, irmão. Você é escolhido de Deus, e Deus conhece a sua prova, Deus conhece a sua necessidade. E Ele conhece mais do que você mesmo. Eu vou te dizer isso. Você não faz ideia como Deus te conhece. Portas, por vezes, não fica triste. Ah, pastor, mas a porta fechou. Irmão, não fica triste porque a porta ela fechou. Porque a porta que Deus fecha, ninguém abre. Mas às vezes Deus fecha uma porta para lá na frente Ele abrir portões. Abrir portões. E às vezes Deus ele tira algo para depois te abençoar com algo que você não faz ideia. Porque a porta que Deus fecha ninguém abre, mas a porta que Deus abre ninguém fecha. Aleluia. Irmãos, nós temos provas, nós temos necessidades, nós temos conta para pagar, nós temos questões de saúde. Vê que alguém da sua família está passando por algo. Parece que você não vê a luz no fim do túnel. Mas sabe o que Abacuque ele fala? Abacuque ele é muito certo nisso. Abacuque 3,17. Põe aí para nós, mano. Vamos ler junto? Ele permanece firme. E sabe, o Senhor, Ele te diz nessa noite: permaneça firme em mim. Permaneça firme na justiça. Permaneça firme às vezes no pouco, que no muito eu te colocarei. Vamos colocar de pé? Coloque-se de pé nesse momento. E olha só o que ele fala, Abacuque, lá no Abacuque 3,17. Ele diz assim: nós podemos declarar isso. Aquele que permanece firme no Senhor, ele pode declarar isso. E ele declara assim, olha só, vamos ler juntos? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimentos.
ainda que o rebanho seja exterminado, malhado, e nos currais não haja gado. Verso 18. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Está difícil? Vai passar. Está complicado? Vai descomplicar. Pastor, quando? Deus sabe. Qual que é o detalhe? Permaneça na justiça. Alguém nos seus últimos momentos de vida passou para alguém que ele amava muito, que era tido como um filho dele. Olha, Timóteo, permaneça na fé, permaneça na justiça. Sabe que as pessoas elas falam no momento seu último momento de vida, aquilo que é de mais importante para eles. O mais importante para Paulo naquele momento falar para Timóteo: olha, esse é o segredo, é isso que você tem que fazer.